Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Deísa Mendonça e nesse momento vamos fazer aí a leitura do objeto de conhecimento e detalhamento para esta aula. Aula 33, objeto de conhecimento, relações métricas do triângulo retângulo, teorema de Pitágoras, verificações experimentais e demonstração, retas paralelas cortadas por transversais, teoremas de proporcionalidade e verificações experimentais, detalhamento, teorema de proporcionalidade, resolução de problemas. Muito bem, então vamos iniciar a aula de hoje. Então, na nossa aula, nós vamos ver alguns exemplos envolvendo o teorema da proporcionalidade, certo? Então, nós vamos aplicar aí as proporções, vamos igualar essas proporções, né? O que chamamos aí de razões, e vamos descobrir valores desconhecidos, certo? Então, vamos começar aí com o primeiro exemplo. Nós temos no primeiro exemplo o seguinte: uma questão do livro A Conquista da Matemática que diz, sabendo que MN, ou seja, MN é uma reta, né, um segmento de reta, é paralelo ao segmento de reta RQ, né, determine as medidas x e y indicadas na figura. Então, é muito importante a gente saber desse detalhe básico aqui, né, que esses lados aí, esses segmentos de retas são paralelos, né? Então, MN significa começa no M, termina no N. Então, essa parte aqui é paralela a essa parte aqui, RQ, começa no R e termina no Q. Então, são retas, né? Aí estão delimitadas, né? Então, são segmentos de retas. Então, para ter proporcionalidade, precisam ser paralelas. Então, essa informação na questão é bastante importante. Por causa dessa informação, a gente pode aplicar a proporcionalidade. Aí, ele pede para determinar as medidas x e y. Então, a medida x está aqui, a medida y é essa medida de RQ, certo? Ou seja, a gente vai ter dois cálculos aí para encontrar essas medidas, um para encontrar x e um para encontrar y, tá? Agora a gente vai visualizar as proporções, né? A gente vai verificar que o segmento de reta, por esses dois aqui, ó, serem paralelos, isso significa que essa parte aqui que mede 18, se eu pegar essa parte e dividir por essa outra parte aqui que mede x, o resultado dessa divisão tem que ser igual à divisão entre essa parte aqui dividida por essa parte aqui. Então, aí está montada a proporção, né? Então, eu vou escrever isso que eu acabei de falar. Vou escrever em números, né? O que eu disse ali? Se eu dividir, vou colocar de vermelho, se eu dividir o 18, que é de P a M, se eu dividir por x, aqui a gente tem essa divisão, né, é uma razão. Aí, se eu dividir essa razão, eu vou obter um resultado. Esse resultado, ele tem que ser o mesmo, né, ele tem que ser igual do outro resultado, que é de 15 dividido por 18. Por que eu coloquei esses números aí nessa ordem? É justamente a ordem que aparece aqui, ó. Quando eu tenho essas retas aqui, esses segmentos de reta paralelos, eu tenho essa proporcionalidade, ou seja, essa divisão é igual a essa outra divisão, né? Tudo isso porque eu tenho aquelas retas paralelas cortando. Aliás, eu tenho o segmento de reta MN que está cortando aí esse triângulo, né? Formando um segmento paralelo ao segmento RQ. Então, só por causa desse paralelo aí, eu posso montar essa proporção. Então, quando eu tenho aqui duas razões, ó, aqui é uma razão, aqui é outra razão, né? Ou seja, duas divisões,
quando eu tenho uma igualdade entre as duas divisões, e eu não conheço um dos números, ou seja, eu não conheço esse daqui, mas eu sei quanto mede esse e esse, né? Eu já até coloquei aí. Então, quando eu tenho isso, eu posso resolver essa igualdade multiplicando assim, ó, meios por extremos, né? Então, multiplicando aqui, ó, 18 vezes 18. Então, vai ficar 18 vezes 18. Aí eu repito o sinal de igualdade. Agora eu vou multiplicar x vezes 15. X vezes 15. X vezes 15 é a mesma coisa que 15x, né? Mas eu estou colocando a multiplicação todinha para você entender da onde vão sair os resultados. Continuando aqui, eu tenho essa multiplicação, 18 vezes 18, se você fizer a continha aí, vai dar 324. Igual, né, eu repito o sinal de igualdade, x vezes 15 é a mesma coisa que 15 vezes x, que é igual a 15x. Então, agora eu tenho que 324 é igual a 15x, ou seja, 15x é igual a 324. Isso significa que o valor de x que eu estou procurando vai ser 324. Aí esse 15 que está multiplicando x, ele passa para baixo do 324 dividindo, né? Então vai ficar assim, x é igual a 324 dividido por 15. Então, se você fizer aqui essa divisão, olha só, x vai ser igual, olha só, você vai, se você não, vamos fazer a divisão aqui, ó, 324 dividido por 15. Pega os dois primeiros números, vai ficar 32 dividido por 15, vai ser 2. 2 vezes 15 dá 30, né? Então, tem resto 2. Baixo o 4 aqui, 24 dividido por 15 só dá uma vez, né? Então, 15 vezes 1, 15. Aí, 24 menos 15 vai dar 9. Como 9 não consegue dividir 15, a gente coloca a vírgula aqui, né? Porque já vai virar um número decimal. E coloca um 0 aqui, vai ficar 90 dividido por 15, 6. 6 vezes 15 dá 90, zerou a minha conta. Então, o resultado aqui é 21,6. Então, olha só, esse x vai ser igual a 21,6. Já encontrei o valor do x, 21,6. Se eu voltar aqui no meu desenho, na minha imagem, né, então agora esse x aqui, né, eu já sei que é 21,6. Pronto. Agora falta eu encontrar o y. Da mesma maneira, eu vou aplicar a proporcionalidade. Só que agora a proporcionalidade eu vou aplicar no lado todo do triângulo, né? Porque olha só, se você ver aqui, ó, o lado todo mede y, né? Então eu vou ter que aplicar essa proporcionalidade no lado todo aqui de baixo também. Ou seja, eu vou precisar somar isso aqui, ó. Vai dar 33. Né? Então, a proporcionalidade de y vai estar para 33, olha só. Porque é o lado todinho daqui por esse lado todinho de baixo. Então, eu posso escrever assim, y sobre 33, e essa divisão vai ter que ser igual a esse triângulozinho pequeno aqui, ó, a divisão desse 12 por esse 15. Né? Eu posso ter essa proporcionalidade. Só é você visualizar os dois triângulos aí, o triângulo menor e o maior, e procurar os lados que são lados correspondentes, né? Um lado de um triângulo corresponde ao mesmo lado do outro triângulo. Então, vou montar aqui, ó, y sobre 33, 12 sobre 15. Então, bora lá. Baixando mais aqui, né? Y sobre 33... vai ter que ser igual a 12 sobre 15. Né? Lembrando que esse 33 ele não está mostrando no problema, mas a gente somou as duas partes, chegou a 33. Então, novamente eu já tenho aqui uma razão igualando outra razão. Agora, eu só faço a multiplicação entre meios e extremos. Então, agora a gente vai começar logo pelo y vezes 15, né? Para a gente já ficar com a letra e o número do primeiro lado da igualdade. Então, vai ser y vezes 15. Aí você repete a igualdade, agora a gente faz o outro.
33 vezes 12. Então, y vezes 15 é igual a 15y. Repete a igualdade. 33 vezes 12, né? Não sabemos aqui, então vamos fazer a conta, né? 33 vezes 12. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Aí a gente soma aqui, né? 6, 9, 3. Então, dá 396. Agora, então, eu isolo o y, né? Para aparecer só ele. E o número que está multiplicando ele vai dividir os 396. Então, 396 dividido por 15, vou fazer aqui, ó, no próprio resultado. Pego 39 e divido por 15, vai dar 2, né? Só cabe 2 vezes 15 dentro do 39. Então, 2 vezes 15 dá 30, subtraio aqui, vai restar 9. Agora eu abaixo o 6, 96 dividido por 15. Aí eu posso colocar 5 ou 6, 6. Porque 6 vezes 15 dá 90, né? 6 vezes 5, 30, vai 3, 6 vezes 6, mais 3, 9. Então, dá 90. Aí vai restar 6 e não tem mais ninguém para baixar, né? Como 6 não divide 15, coloco a vírgula ali no quociente, porque já vai ter uma resposta com número decimal. Aí, com esse decimal, eu aumento aqui um 0 no resto. Então, vai ficar 60 dividido por 15, que é igual a 4, né? Porque 4 vezes 15 é 60, né? Então, dividindo aqui, zeramos a conta. O valor de y, né? Vou colocar mais embaixo aqui. Y vai ser igual a 26,4. Então, chegamos aqui ao resultado de x e y, né? Então, muito bem, nesse primeiro exemplo, vocês viram que a gente fez duas contas. Uma para achar o valor de x e uma para achar o valor do y, né? Pode, a primeiro momento, aí ficar um pouco complicado, né? Porque tem muitos números, tem duas letras para a gente descobrir aí o valor delas, né? Tem o triângulo aí dividido com a paralela, né? Mas ao longo dos exercícios a gente vai se acostumando aí com essa aplicação de proporcionalidade. É só a gente pegar o lado correto de um triângulo e visualizar qual vai ser o lado correspondente daquele triângulo no outro. Aí a gente vai comparando as suas medidas, sempre escrevendo em forma de razão, né? Vamos ver mais exemplos aí para treinar mais um pouco. Outro problema aí que diz o seguinte, olha só, na figura temos DE paralelo a BC. Então, novamente, está dizendo aqui que esse segmento aqui é paralelo a esse. Se eles são paralelos, então esse pedacinho aqui, dividido por esse pedaço todo, tem o mesmo resultado, né? É sempre igual a divisão desse pedaço por esse, né? Essa é uma das proporções. A outra proporção que eu posso ter, né? Vamos marcar aqui a reta paralela, é se eu observar os lados inteiros aí do triângulo maior. Ou seja, esse lado todo desse triângulo, se eu dividir por esse lado todo aqui dele mesmo, tem que ser igual à divisão desse pedaço aqui, que é o lado do triângulo menor, né, que está dentro do triângulo maior, por esse lado aqui de baixo dele, né? Então, vejam mais uma proporção aí, né? Então, aí eu já mostrei dois tipos de proporções, porque a gente pode encontrar várias proporções aí dentro, a gente só precisa analisar o lado correto, né? Por exemplo, eu tenho aqui essas imagens, eu não posso falar que esse lado aqui está proporcional a esse, né? Assim como, ou seja, o resultado dessas divisões é igual a esse mesmo lado e esse pedaço aqui, de novo, né? Ou seja, eu não posso dizer que é igual à divisão desse lado só por esse lado pequeno, né? Porque eles não são lados correspondentes nos dois triângulos, né? Se eu fosse desenhar eles do lado de fora, é como se eu tivesse assim, ó, o triângulo maior e um triângulo menor, que começa daqui do meio, né? Aí, quando eu analisar aqui as proporções, eu tenho que pegar esse lado todo aqui,
com esse lado aqui de dentro, né? Para se a gente visualizar nas duas imagens, eles são os lados que são correspondentes de um para o outro, né? Assim como eu tenho que pegar esse lado todo do triângulo, dividindo com esse outro lado, certo? Eu não posso pegar aí, por exemplo, esse lado aqui de baixo e tentar dividir esse daqui e dizer que vai ser a mesma igualdade, por exemplo, esse lado de cima com esse lado de baixo. Tá vendo que não tem nenhuma correspondência aí entre esses lados, né? Então, eu não posso fazer assim. Eu tenho que observar e ver bem certinho. Eu posso colocar esse lado aqui com esse lado de baixo dele mesmo. A divisão desses dois lados vai ser igual, né, na verdade, a divisão desse ladinho com esse ladinho, né? É isso que a gente vai fazer aqui nesse exemplo. Então, como é que a gente vai montar a proporção olhando aí para a imagem? Eu vou pegar todo o lado de fora, né? Olha só, esse lado que eu risquei aqui de vermelho para vocês, ó. Esse lado aqui, ó. E esse lado todo é a medida de y, né? Só que essa medida de y eu não sei qual é, mas eu sei qual é um pedaço dessa medida. Um pedaço dessa medida é 10, né? Que é daqui para cá. A outra parte é x. Então, o y ele vai ser 10 mais x. Já me ajuda, porque ao invés de eu escrever y, eu vou escrever 10 mais x, né? Então, esse lado todo de fora, ele dividido por esse lado todo aqui de baixo, ou seja, 10 mais x sobre 36, vou já escrever aqui, ó. 10 mais x sobre 36, né, porque é uma divisão entre eles, vai ser proporcional a esse lado aqui pequeno, né, do triângulo pequeno, que vale quanto? Vale só x, né? A outra parte aqui vale 10, mas ele vale só x. Então, vai ser igual a x dividido por 27, que é o lado de baixo aí desse triângulo, né? Se a gente fosse virar essa imagem, né? Então, vai ser igual a x sobre 27, né? Se a gente fosse colocar as medidas nesses dois triângulos pequenos que eu fiz para vocês, esse maior é o 10 mais x e esse lado maior aqui é 36, né? Esse é o de fora. Aí o de dentro vai ser só x e esse pedaço aqui 27. Né? Então, se você consegue visualizar melhor assim, né, pode desenhar separado, né, desde que coloque as medidas nos locais corretos. Então, se eu montei aqui a minha proporção, veja que nas duas eu tenho x, né? Então, se eu tenho a mesma letra desconhecida, eu consigo encontrar. Agora, se eu tivesse um y aqui, né, aí eu não conseguiria fazer essa proporção e já encontrar o resultado direto, né? Mas como os dois lados têm a letra x, a mesma letra desconhecida, eu posso aplicar aqui e resolver logo, né? Vou colocar um parênteses aqui no 10 mais x, porque o 10 e o x vão ser multiplicados, né? Então, se a gente começar aqui, ó, meios, né, por extremos, vai ser assim a multiplicação. Então, começando aí 10 mais x vezes 27, eu vou escrever aqui, ó. 10 mais x, coloca entre parênteses, porque são dois números que estão sendo somados, vezes 27. Repete a igualdade, agora vai ser 36 vezes x. 36 vezes x é 36x. Ok. Agora, né, eu tenho 10 mais x vezes 27, ou seja, x vezes 27 e 10 vezes 27. Né? Por isso que eu tenho que colocar o parênteses. Se eu não colocasse esse parênteses aqui, ó, eu só iria multiplicar x por 27, porque o 10 não estaria dentro do parênteses, representando o mesmo número somando x, né? Mas, colocando no parênteses, a gente tem essa multiplicação aí. Então, 10 vezes o x vai ser igual a 270, né? 10 vezes o x não, 10 vezes 27, né? Ou seja, 27 vezes 10 é igual a 270, mais x vezes 27, só faço juntar os dois, né? 27x. Aí eu repito a igualdade e o 36x
x aqui que não tem mais o que calcular nele. Continuando aqui, a gente vai chegar nessa equação. Então, eu vou logo passar esse 27x lá para o outro lado da igualdade, alterando o sinal dele, ou seja, ele vai negativo, para ele poder ficar junto com outro número que tem x. Então, desse lado só vai ficar 270. Igual, repito, 36x, que já tem desse lado da igualdade, menos o 27x, que agora eu trouxe para cá. Então, 270 é igual a 36 menos 27 dá 9. E o x a gente repete. Ou seja, 9x é igual a 270. Então, x vai ser igual a esses 270 dividido pelo 9, né? Ou seja, o x vai ser igual a 30. Chegamos aqui que o x é igual a 30, né? Então, já temos o valor da primeira letra, x é igual a 30, né? Então, veja só, o x aqui deu igual a 30. Ó, o y é a soma de 10 mais x, ou seja, o y é a soma de 10 mais 30, que vai ser 40. Né? Então, para essa segunda letrinha, o y, nem precisei fazer conta com proporção, né? Basta eu idealizar aí, né? Verificar que 10 mais x era o valor do y. Como o x era igual a 30, que a gente encontrou, então 10 mais 30 é igual a 40, que é o valor do y. Respondida aqui essa questão, vamos visualizar uma questão que ela está aí contextualizada, né? E diz o seguinte, muita atenção aqui nas medidas, né, da questão. A casa de Felipe fica na mesma rua do prédio onde Rafael mora. Observe a representação a seguir. Então, eu tenho aqui a casa no ponto A e o prédio no ponto B. Aí, continuando, né, a questão diz assim, ó, sabendo que o prédio tem 12 metros de altura, ou seja, essa medida aqui, 12 metros. Vou logo colocar. E a árvore, que está entre a casa e o prédio, tem 3 metros de altura, está aqui a árvore. Então, essa medida aqui é de 3 metros. Olha só. Continuando, diz assim, determine a distância entre a casa de Felipe, que é bem aqui, essa distância que começa aqui, no ponto A, e o prédio de Rafael, que é no ponto B. Ou seja, ele quer saber essa distância aqui, ó. Vou chamar ela de x, porque eu não sei qual é. Então, agora a gente tem essas informações, né? Eu vou desenhar aqui para vocês, ó, visualizar como triângulo. Tem esse triângulo aqui menor, né? Que ele tem 5,7 bem aqui, e nessa altura é igual a 3, certo? Aí tem o triângulo todo, né? Inclusive esse pedacinho, que a medida do prédio, a altura do prédio é 12, e a distância entre esses dois pontos, que ele chamou de A e B, que é a distância que ele está procurando, eu chamei de x, certo? Só que tem um detalhe, né? Bem aqui fica aquele outro traço, ou seja, dessa medida aqui dá 5,7, certo? Então, só para lembrar que esse pedaço aqui já mede 5,7. Então, a gente vai achar o valor de x e vai tirar aqui aliás, a gente vai somar, né? Esse pedaço, ou a gente vai ver como a gente vai fazer com esse pedacinho que já tem uma medida, né? 5,7. Então, agora a gente já pode montar a proporção, né? Olha só, vamos montar aqui essa proporção, vai ficar como? Eu tenho aí essa medidazinha aqui, eu posso colocar a divisão com essa daqui. Então, vai ficar 5,7 sobre 3. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar 5,7 sobre 3 e vou colocar toda a medida que eu quero encontrar, né?
que é a medida do próprio x, vai estar para 12, que é a altura do prédio, né? Então, vou fazer essa multiplicação aí entre meios e extremos e vamos encontrar aí essas medidas. Olha só, 5 sobre 7, né, sobre 3 vai ser igual a x sobre 12. Ou então, tem uma outra proporção que a gente poderia montar aqui, né? Eu poderia chamar esse outro pedaço aqui, né, de x. Aí, sim, eu colocaria x, né, mais o valor que eu já conheço aqui, ó. Aí sim seria o lado todo desse triângulo que estaria para 12, né? Então, vamos colocar aqui 5 mais 7, olha só, esse valor aqui, ó, 5,7 mais x, né? Eu vou chamar x disso aqui, ó, certo? Então, no lugar de x, né, eu vou colocar, no lugar desse x aqui, ao invés de eu colocar todo ele x, eu coloco 5,7 mais x, porque eu já tenho o valor desse pedacinho. Então, eu vou escrever 5,7 mais x vai estar para a altura do prédio, que é igual a 12. E isso vai ser igual à divisão aí das árvores, né? Essa primeira que eu já tinha colocado ali, 5 sobre 7, 5,7 sobre 3, que é essa daqui, certo? Então, o detalhe aqui é justamente a gente encontrar que esse x aqui, ó, eu posso já substituir assim, ó, 5,7 mais x, porque eu já conheço aqui essa medida, certo? Então, agora sim, eu posso montar, eu posso resolver por meios e extremos, tá? Então, resolvendo aqui, olha só, vamos resolver primeiro aqui, ó, 3 vezes 5,7 mais x, aí vai ficar assim, ó, 3 vezes, aí lembrem de colocar entre parênteses, né, o número, porque são dois números aí sendo somados, igual a 12 vezes 5,7, que é a segunda multiplicação, né? Essa segunda multiplicação aqui. Aí, então, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 5,7. Aí, eu vou ter 17,1. Né? Se você faz aí no cantinho a continha. E depois eu vou multiplicar 3 vezes x, né? Então, vai ficar mais 3x. Pronto. Igual a 12 vezes 5,7. 12 vezes 5,7 vai dar 68,4, tá bom? Já tinha feito aqui a continha para vocês. Aí sim, agora eu vou isolar aqui só esses 3x, né? E vou passar esse 17,1 lá para o outro lado, subtraindo, né? Porque ele era positivo, então ele passa negativo. Então, vai ficar 3x, vai ser igual a 68,4 menos o 17,1. Ou seja, esses 3x vai ser igual a essa diferença aí, que dá 17. Aliás, dá 51,3. Né? 17 já é a nossa resposta. Por quê? 3x é igual a 51,3, então o x vai ser igual a 51,3 dividido por 3. Aí sim, né? Se fizer essa continha aí, vai dar um x igual a 17,1. Só que aí agora a gente vai voltar lá na imagem, né? O x deu 17,1. Aí vejam só, 17,1 essa medida aqui de x, ó. 17,1. Ou seja, eu tenho que somar esse 17,1 com 5,7 para poder dar a distância toda de x. Então, 17,1 mais 5,7, né? Fazendo essa somazinha aqui, vai dar 1 mais 7, 8, 17 mais 5, 22.
Então, a medida de x, que é entre o ponto A e B, é de 22,8, né, metros. É a distância aí entre a casa do ponto A e o prédio no ponto B, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo contextualizado. Agora, a gente vai ver aqui rapidinho a medida desse x colocando a proporção. Olha só. Se nesse espaço aqui eu tenho 15, nesse outro pedaço eu tenho 3, significa que esse valor de 15, ele foi dividido por 5 para chegar em 3, certo? Isso significa que para eu ter proporção desse lado, eu vou dividir o 10 também por 5, para poder chegar na mesma proporção. Ou seja, para eu ter uma proporção, esse meu x vai ser igual a 2, porque 10 dividido por 5 é igual a 2. Né? Vamos ver aqui um outro. Olha só, de 8 para 4 foi dividido pela metade. Então, de 10 para x também vai diminuir pela metade. Se vai diminuir pela metade, esse x é igual a 5. Letra C. De 6 para 3, né? Ou de 3 para 6, dobrou, né? Ou seja, de 4 para x vai cair pela metade, porque de x para 4 vai dobrar. Então, esse x só pode ser igual a 2 para poder existir essa proporção, né? De 3 para 6 e de 2 para 4, certo? E nesse último exemplo aqui? Nesse aqui a gente tem que fazer uma continha maior, né? Porque toda essa proporção mede 6, né? E eu só tenho aqui essa proporção medindo 12. Então, eu posso colocar aqui, ó, de 6 para 12, porque é de um lado para o outro, vai ser igual a esse pedacinho aqui, que é x, para esse pedacinho aqui, que é 4. Então, olha só, de 6 para 12, dobrou, né? Ou seja, de x para 4 também tem que dobrar. Ou seja, esse x é igual a 2 também, certo? Então, essa foi a nossa aula, né? Sobre o teorema da proporcionalidade. Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouco esse conteúdo, tá bom? Vejo vocês numa próxima aula.